Rapaz, que saudade daquela época que fabricava um carro com um carburador. Saudade por quê? Ah, aquela época o mecânico tinha que ser muito bom para conseguir regular, deixar o motor direitinho, né? Ah, que tempos aqueles, viu? Você tá muito nostálgico. Outro dia foi a história do documentário de dinossauro, e agora é isso? Eu acho que talvez você tenha razão. Acho que é melhor a gente falar de terça-feira, quando começa mais um Loki News, trazendo para você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em nostalgia, muitos de vocês devem se lembrar do glorioso Fusca Itamar, que em 1993 ressurgiu das cinzas sobre a justificativa de que o Brasil precisava de um modelo de carro realmente popular e acessível, onde mesmo em um tempo onde já existiam carros populares muito mais modernos, equipados com injeção eletrônica, o velho Fuscão carburado acabou voltando às concessionárias como veículo 0 km. Caso você não saiba, tá aí uma pequena lição de história. Bem inútil, mas uma lição de história mesmo assim. Agora, sabe quem deve ter lido sobre o assunto e achado isso uma ideia brilhante? A Nvidia. Afinal, eles estão preparando um Fusca Itamar para chamar de seu, a RTX 2060 12GB. A nova RTX 2060 deve ser um pouco diferente da antiga. No caso, o pessoal do Videocards apurou que, além dos 12 GB de memória, o novíssimo modelo deve vir com 2176 CUDA cores e TDP de 184 watts, o que deve dar margem para a GPU atingir frequências mais elevadas. Outro ponto-chave é que, para chegar nesses 12 GB de RAM, o barramento de memória foi reduzido para 192 bits, ou seja, a nova placa é meio que uma cria da 2060 normal com a 2060 Super. A festa do lançamento da nova RTX 2060 12GB deve ocorrer no próximo dia 7 de setembro. A expectativa da Nvidia é que ela seja uma alternativa mais barata e com melhor disponibilidade em relação à 3060. Sério que a Nvidia mandou uma dessa? Disponibilidade, essa galera. E vocês, o que acharam da sacada da Nvidia? Será que é uma boa trazer essa placa de volta e fazer essa pequena adaptação técnica para trazer mais placas? Vocês acharam uma boa ideia? Comprariam a 2060 12GB? Deixa aí nos comentários. E falando em novidades que já não são novidades, todo mundo já está careca de saber que a Intel finalmente lançou seus novos processadores Alder Lake no mercado. Então era de se esperar que, por esse motivo, não teria mais o que se vazar ao seu respeito. Lê do engano, afinal, os leakers DDAA 117 e Momomo US têm novas informações a respeito dos modelos que ainda estão por vir. O primeiro processador é o i9 12900, que vem na configuração 8P mais 8E, com clock base de 2.4 GHz e boost de 5.1 GHz, enquanto o i7 12700 é um 8P 4E com 2.1 GHz base e 4.9 GHz boost, ambos com TDP de 65 watts para o socket LGA 1700. Ai, mas o i9 e o i7 são muito gourmet pra mim, eu queria saber mesmo é do i5. Sem problemas, pois as especificações deles também vazaram, e os três modelos devem vir na configuração 6P mais 0E, ou seja, sem Efficient Cores, variando a frequência e o vídeo integrado, onde apenas o i5 12600 vem equipado com a UHD 770, enquanto os outros vão de UHD 730. O que não deve fazer muita diferença, afinal eu não imagino ninguém querendo jogar nos gráficos integrados de um i5, né? Será que tem alguém? Como esses modelos ainda estão no forno, então não existe uma data de lançamento oficial para eles, mas é esperado que esses processadores cheguem ao mercado junto das placas B660 e H610, que devem ter melhor proposição de valor em relação às atuais Z690 e, portanto, mais adequados a esses modelos de entrada e travados para overclock. Nossa, tá sentindo? Parece que foi só falar de forno que já vem um cheiro de queimado aqui. Sabe que eu esqueci? 12 segundos depois... E aí, tudo certo lá no forno? Não, tudo certo. Felizmente não era o forno aqui do estúdio, não. Mas sabe do forno de onde que tá vindo esse cheiro? Lá do forno do homem da jaqueta. Sim, o da Nvidia, pois além da nova RTX 2060, os rumores do Copiset Equime apontam que depois de enrolar por quase um ano, eles finalmente estão pensando em lançar as RTX 3050 Ti e RTX 3050 nos desktops. Das especificações, a RTX 3050 Ti supostamente deverá usar o GA 106-150, enquanto a RTX 3050 virá com o GA 107-350, onde ambas as placas devem vir com 8 GB de memória GDDR6. De acordo com as fontes do Videocards, a RTX 3050 deve ter desempenho superior ao da GTX 1660 Super e deverá concorrer com placas como a RX 6500 XT e a Intel Arc A128. Além dessas placas de entrada e da RTX 2060 Itamar, a Nvidia também planeja lançar a RTX 3090 Ti, RTX 3080
12 GB e RTX 3070 Ti, onde todas elas, exceto a 3050, são esperadas para o começo de 2022. E você já tá na ânsia para comprar essas placas para fazer um upgrade? Deixa aí nos comentários. E por falar em upgrade, mas claro, você que é minerador e pobre, está esperando o lançamento dessas plaquinhas de plebeu pro upgrade. Agora, se com você o papo é sério, então talvez devesse dar uma olhada nessa monstrinha que o Linus Tech Tips teve a chance de testar. A placa em questão é a NVIDIA CMP 170HX, ou basicamente a NVIDIA A100 para mineiros. Ela usa a GPU GA100 105F, que diferente das demais Ampere, é fabricada na TSMC no processo de 7 nanômetros e é refrigerada por um dissipador passivo de servidor. Ao desmontar a placa, chama atenção a gigantesca GPU coberta por um IHS metálico. É ali que repousam os 4.480 CUDA cores e os 8 GB de memória HBM2E, o que corresponde a um significativo downgrade em relação à variante usada nos data centers, que vem com 6.912 CUDA cores e até 80 GB de memória. Por ser um produto de nicho bastante restrito, não existem nem mesmo drivers públicos disponíveis para essa placa, e a única coisa em que ela é realmente útil é na mineração. Afinal, ela é capaz de fazer cerca de 165 MHz por segundo na mineração de Ethereum, consumindo apenas 200 watts. Claro, junto de grandes hash rates vem grandes etiquetas de preço, que nesse caso é de $5.000. Fico imaginando se essa placa tivesse suporte para APIs como DirectX ou Vulkan, né? Que ela seria capaz de rodar. Talvez um Crysis? Não, Crysis eu não digo, mas tô pensando aqui se ela seria capaz de renderizar essa mensagem do nosso anunciante. Logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os agentes da KGB. Você tem o hábito de manter informações confidenciais e segredos de estado no seu pendrive, mas tem medo de que essas informações caiam em mãos erradas? Se sim, uma empresa soviética, russa, chamada Rostec, anunciou um produto que parece perfeito para suas necessidades. A princípio, o pendrive anunciado por eles é semelhante a qualquer outro dispositivo do tipo, não fosse um pequeno detalhe. Ele possui um detonador embutido, o qual, ao ser acionado, manda um impulso elétrico que queima a memória NAND, impossibilitando totalmente o acesso aos dados. Outros fabricantes não soviéticos costumam resolver isso usando chaves AES-256, mas vai que em uma situação de guerra, um espião inimigo com acesso a um computador quântico consegue botar as mãos nesse pendrive. Melhor ser prevenido do que ficar contando com a sorte, na fé de que isso não vai acontecer, né? Eu fico imaginando o Dmitry, depois de alguns goles de vodka na sede da KGB, pedir pro Vladimir passar o pendrive. Me passa o pendrive ali que tá com o relatório que eu preciso passar. E de repente ele pega o pendrive errado. E enquanto alguns têm fé de menos, outros têm fé de mais, como é o caso da CD Projekt Red, onde o presidente do estúdio afirmou que, eventualmente, o Cyberpunk 2077 vai se tornar um jogo muito bom. Assim fica fácil, a gente nem precisa mais pensar nas piadas, as piadas já vêm prontas. Segundo o presidente da CD Projekt, eles estão orgulhosos de muitos aspectos do jogo, porém nem tudo acabou saindo como planejado, onde o estúdio se compromete a continuar trabalhando no jogo, lê-se soltando patches e remendos, fazendo isso pelos próximos anos. Eles também esperam que com o hardware de nova geração a experiência de jogo melhore, permitindo aos jogadores ativar mais efeitos gráficos com FPS mais elevado. Só que elevado mesmo é o padrão de vida de quem pode comprar a nova RX 6900 XT LC. Sim, aquela versão com water cooler com o GPU top da AMD, que apareceu aqui algumas terças-feiras atrás. Em relação à versão original refrigerada ARA 6900 XT LC, que é vendida pela Power Color, vem com a GPU trabalhando a 2435 MHz, junto de memórias mais rápidas, que nesse modelo são de 18 GB por segundo, o que a coloca como uma das GPUs AMD mais poderosas do mercado. E agora você pode ser o ilustre proprietário de uma dessas placas, bastando desembolsar a bagatela de 1.749 € por isso.
E nem precisa fazer os cálculos na sua cabeça, vamos só dizer que é muito mais dinheiro do que você deveria estar calculando. O cara compra uma dessas e a conta bancária dele entra naquele estado de morreu, mas passa bem. E aí dá-lhe mineração para ressuscitar as finanças. Falando em ressurreição, os fãs da série Fallout certamente devem saber que aquele Fallout 3 em 3D e com visão em primeira pessoa não era para ser exatamente daquele jeito. Na verdade, o Fallout 3 original, cujo codinome era Van Buren, foi cancelado em 2003 por conta de problemas financeiros do estúdio responsável pelo seu desenvolvimento. Porém, um camarada chamado Adam Laco veio com uma indagação: como seria esse jogo se ele tivesse sido lançado? Se valendo de documentos de design do jogo original e do contato com ex-desenvolvedores, o Adam vem recriando o projeto Van Buren usando a engine Unity, de forma que é esperado que o resultado final seja o mais fiel possível ao que estava sendo preparado para o Fallout 3 original. Claro que não existe qualquer previsão de lançamento do game, afinal trata-se de um projeto de um homem só e de mais alguns voluntários. Mas o que vocês acharam da ideia? Jogariam esse modo? Deixa aí nos comentários. E se a conversa é sobre coisas sem qualquer previsão, mas que mesmo assim acabaram se tornando realidade, a Valve anunciou que agora o Proton, que é aquele esquema para conseguir rodar no Linux os jogos de Windows que estiverem disponíveis na Steam, suporta DLSS. Além do DLSS, foi adicionado suporte ao software anti-cheat de diversos jogos como DayZ e PUBG, e também suporte oficial a títulos recém-lançados como Age of Empires 4. Legal a empresa estar investindo recursos para tornar a jogatina viável no Linux. Certamente a meia dúzia de gamers que atualmente usam o sistema do Pinguim para jogar vão se agradar disso. Só para constar, é brincadeira, tá? Não precisa causar nenhum incidente como aconteceu aqui no estúdio com os chineses, tá? É só brincadeira. Incidentes à parte, quem sofreu foi o James Webb Space Telescope, que é a última palavra em telescópio e que a NASA pretende lançar agora no final de 2021. No caso, seu lançamento foi adiado por conta de uma braçadeira que escapou, o que acabou causando vibrações que se propagaram por toda a estrutura do telescópio, o que os motivou a parar tudo para uma revisão, o que é compreensível, afinal seu desenvolvimento se iniciou em 1996 e o custo final foi de 10 bilhões de dólares. O James Webb irá ver o universo de um espectro que vai desde a luz visível até o infravermelho médio, permitindo observar objetos muito antigos e distantes, além de caracterizar a composição da atmosfera de exoplanetas, por exemplo, o Próxima B e os 7 planetas do sistema TRAPPIST-1. E você também se interessa por esses temas científicos e novas descobertas? Deixa aí nos comentários, porque se tiver 0 comentários, o redator vai começar a não colocar mais essas coisas. Falando em novas descobertas, algumas terças-feiras atrás, noticiamos que uma empresa chinesa chamada InnoSilicon estava desenvolvendo uma nova GPU que deveria usar memórias GDDR6X, porém até aquele momento não existiam mais informações. Eu disse até aquele momento. Em um evento organizado pela empresa, eles revelaram uma GPU chamada Fantasy One, que é baseada em tecnologia cedida pela Imagination, onde mostraram pelo menos 4 futuros produtos, incluindo uma placa dual GPU para data centers. A respeito das especificações, eles se limitaram a dizer que a Fantasy One tem até 5 teraflops FP32 e é equipada com 16 GB de memória GDDR6X em um barramento de 128 bits, enquanto que a placa dual GPU obviamente tem o dobro e talvez seja voltado para o uso em data centers e virtualização. Ah sim, o suporte a APIs como DirectX e Vulkan está garantido, então sim, essa belezinha roda Crysis. E vocês estão ansiosos para adquirir essa placa no combo junto com o Xeon Chinese Democracy? O que promete ser um ótimo negócio da China? Deixa aí nos comentários. Algumas terças-feiras atrás, noticiamos que a Tesla estaria usando o hardware AMD no sistema de infotainment do Tesla Modelo S, onde o modelo Y ainda usaria chips fornecidos pela Intel, algo que aparentemente deixou de ser a realidade. Pois segundo Brinkwell, o Model Y também está usando chips fornecidos pela AMD. Perdeu a Apple e agora a Tesla abriu o olho em Intel. Em uma entrevista, o CEO da CD Projekt Red indicou que uma continuação para The Witcher está no planejamento, após eles terminarem o desenvolvimento de 2 projetos, que supostamente são Cyberpunk e o The Witcher 3 para os consoles de nova geração, o que significa que na metade de 2022 em diante vai ter jogo novo no forno. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que quem? Eles estão de volta, eles demoram, eles desaparecem um tempo, mas eles voltam. É claro que eu tô falando dos mineradores. Certamente quem acompanha hardware há mais tempo deve se lembrar daquelas doideiras de mergulhar o PC em um grande aquário com óleo mineral para refrigeração,
onde esse tipo de maluquice costumava aparecer bastante nas grandes feiras de computação nos idos dos anos 2000. Porém, parece que os mineiros lembraram disso e, segundo a empresa de consultoria Bloxbridge, em breve poderão começar a fazer isso em grande escala. A ideia dos caras tem funcionamento análogo ao de um heat pipe, onde o hardware é montado dentro de uma caixa fechada e submergido em fluido, enquanto no topo fica uma serpentina por onde circula um líquido refrigerante. Então, quando o hardware começa a esquentar e o fluido evaporar, ao entrar em contato com a serpentina fria, ele condensa e aí todo o ciclo recomeça. Sem dúvida alguma é um sistema bastante engenhoso, mas dependendo do fluido utilizado pode acabar deixando o hardware com um aspecto não muito saudável. Ah, tipo o bolso de quem pretende montar um negócio desse para o seu PC de uso diário. Mas saudável para o seu bolso mesmo, só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o Ryzen 5 4650G. É aquela APUzinha de 6 núcleos e 12 threads para você que está querendo montar um PC sem placa de vídeo dedicada. Ele está custando R$ 1.399, então corre que enquanto durarem os estoques. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo, logo depois do botão de curtir e se inscrever e acima dos comentários. Mas corre lá para não perder essa opção de upgrade do seu PC baratinho. E por falar em PC baratinho, só que se por um lado existem mineiros que são bastante engenhosos para o bem, existem outros que só querem transformar em zumbis de mineração os PCs baratinhos, até mesmo o PC do milhão, ou quase isso. Ao menos foi isso que um casal de mineiros italianos fez. O esquema deles funcionava desse jeito. Eles chegavam em alguma loja de departamento e enquanto a mulher distraía os atendentes pedindo ajuda para ligar um notebook que ela supostamente havia comprado lá, o cara ia lá com um pendrive na seção de notebooks gamers e instalava o NiceHash e o Ndesk nas máquinas sem que os funcionários da loja vissem. Depois ele só ficava controlando à distância os PCs e colocando eles para sofrer. O plano parecia perfeito, não fosse um pequeno detalhe. Os funcionários perceberam que as máquinas estavam esquentando além do normal e foram investigar o que estava acontecendo, descobrindo o maquiavélico plano de enriquecimento ilícito do casal. De acordo com o relato, eles conseguiram fazer a maracutaia em pelo menos 16 máquinas, o que deve ter rendido alguns trocados para eles, claro, além de um processinho e talvez uma temporada na cadeia. Espero que eles tenham conseguido minerar pelo menos o suficiente para pagar a fiança, porque o advogado eu duvido muito. Mas se você também está se sentindo preso com poucas opções de jogos para jogar e com menos dinheiro no bolso do que o pessoal que está dando golpe em notebooks para mineração, talvez você devesse conferir essa dica de games gratuitos da Epic. E essa semana nós temos um grande título. O primeiro jogo é o Dead by Daylight, que é um jogo de terror multiplayer. E nós temos ainda o Wild True Learn, que é um jogo educativo que pretende ensinar ao jogador um pouco de como funciona aprendizado de máquina. E se você não pegou o jogo da semana passada, corra, pois o The Hunter Call of the Wild só ficará disponível até o dia 2. Mas se você veio antes ou depois do dia 2, você tem que fazer a mesma coisa que as pessoas que vieram no dia 2 desse vídeo fizeram. Ou mesmo as pessoas que vieram antes ou que virão no futuro. Sabe o que é? Ah, eu sei. Não ajuda. Deixar um like e se inscrever no canal, porque senão você vai acabar perdendo a próxima A próxima? terça-feira, quando volta mais um Loki News.